Bom dia. Eu espero que essa vai ser a última vez que eu tenho de pregar, ou seja, ensinar do meu próprio escritório. Hoje é o dia do culto, mas não vamos ter culto presencial hoje, mas vamos começar no domingo. No domingo, às 18 horas, vamos ter a escola dominical. Pastor Robson vai ensinar os adultos e jovens e eu vou com a aula dos novos convertidos, ou seja, a aula de discipulado para se membrar com a Igreja Batista Esperança. Mas não falta, venha às 18 horas, vai 18 horas até 19, e depois vamos ter um intervalo de uns 30 minutos, depois o culto começa às 19h30 até 20h30, mais ou menos. Então, venha, traz os amigos e tudo. É lógico, se estiver doente, gripado, até com Covid ou qualquer coisa, fique em casa, é lógico, que vamos ainda gravar os cultos. Mas se estiver como a gente, com saúde, não tem nada, resfriada, nada, então vem para o culto e traz a máscara, vamos ter o gel para limpar as mãos e tudo. Vamos ficar mais seguros possíveis, mas não vamos ficar em casa. Vamos reunir com o povo de Deus. Mas hoje, nosso estudo vem de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 13. O primeiro versículo até o 13º versículo. Nós já tratamos o chamado de Deus para salvação. Fizemos duas mensagens sobre isso. E a última mensagem notamos sobre o trabalho do Espírito Santo na salvação. Mas hoje vamos ver sobre o chamado de Deus para o ministério. Muitas vezes nós pensamos para o ministério para ser um missionário, que seria bom, ou ser um pastor, que seria excelente. Mas todos nós somos chamados para o ministério. Todos nós somos chamados para servir. Então vamos entrar no estudo de hoje. Hoje em dia há muitas pessoas dizendo que eles querem a vontade de Deus nas suas vidas, mas quer ou não quer, na realidade, não é tanto que eles querem a vontade de Deus, mas eles querem que a vontade de Deus seja conformada com a sua própria vontade, que não é assim que funciona. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 1, homem mesmo sendo criado por Deus mesmo, sendo convidado por Deus, recusa arrepender-se dos seus pecados e voltar para Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, colocando no contexto de hoje. Mas o homem, em toda a sua rebelião, ainda recebe o convite de Isaías 1, verso 18, onde Deus fala: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornará como branca lã. Então, é assim o convite de Deus. É para o homem escolher, pois notamos ainda em Isaías capítulo 1, agora no verso 19 e 20, fala: se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Notamos a mesma mensagem em João capítulo 3. Está vendo? A Bíblia é um livro só, é uma história só, ligada entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em João capítulo 3, verso 16 foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê
nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, verso 19, desculpa, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora, o último versículo, verso 36, fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe nosso estudo hoje. Ajuda que, se tiver alguém ainda recusando de acertar sua vida com o Senhor, aceitando Cristo como Salvador e rejeitando seu pecado, que possam realmente arrepender-se e colocar a sua confiança no Senhor hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O homem tem que escolher e arrepender-se e colocar a sua confiança totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou ele vai se manter como inimigo de Deus. Escolhendo a Cristo, então, terá uma nova vida, no qual ele deve viver para Cristo, que morreu e ressuscitou-se dentre os mortos. Segundo Coríntios 5:15 fala, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É aí que encontramos a verdade da sua responsabilidade diante de Deus. Você deve servir o Senhor. Você tem Cristo como seu Salvador, então deve servi-lo como o Senhor, só Ele, mais ninguém. É onde encontramos no Isaías, capítulo 6. Agora vamos ler versos 1 a 13. 1 a 13 de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 13, ou seja, primeiro versículo até 13º versículo do capítulo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus ossos, com 2 cobriram os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, antes que eu continue a leitura, pensa bem, Isaías está nessa visão. Ele viu essa coisa espetacular, uma coisa que eu admiro, que ele deu conta de descrever o que eu estava vendo. Mas olha a reação dele quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu a presença de Deus. Verso 5 fala, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu acredito que ele viu o Senhor Jesus Cristo, o Rei. Mas, continuando, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse,
eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Depois disto ouvi a voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouviste fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de tudo assolada. E o Senhor afasta dele os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o cavalho, e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Olha, o tema da mensagem, o tema do estudo é: você deve aceitar a chamada de Deus. Como é que aceite a chamada de Deus para servi-lo? Isaías 6 mostra 4 passos para aceitar a chamada de Deus para o ministério. E vamos ver esses 4 passos. Para aceitar a chamada de Deus, você deve entender a sua condição diante do Deus Santo. Isaías falou: ai de mim, pois estou perdido. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isaías falou: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele entendeu, como a Bíblia fala, do coração fala a boca. Ele entendeu que ele estava totalmente corrompido no pecado. Então, para aceitar a chamada de Deus, você deve entender a sua condição diante do Deus Santo. Para aceitar a chamada de Deus, você deve ser purificado. Nós já lemos que o anjo do Senhor veio com uma tenaz, pegou a vasa e purificou a língua de Isaías. Nós somos purificados o quê? Na salvação e na vida. 1 João 1:9 fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, Deus que purifica a nossa vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para aceitar a chamada de Deus, você deve ouvir. O Senhor falou no verso 8, no verso 8 de capítulo 6, a primeira parte: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Mateus 28 também fala, deixa-me achar aqui. Todo mundo está procurando? Mateus 28, versos 18 e 19. Mas realmente vamos começar antes. Vamos começar no verso 16, que fala: e os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando viram, o adoraram
Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, a Bíblia fala, nós estamos enviados. Mas eu tenho uma pergunta, está escutando? Está escutando? Isaías escutou? Ele entendeu. Escuta mesmo o que Romanos 9, versos 1 a 5 fala. Romanos 9, 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo desejava até, se fosse possível, ser separado de Deus, para que o seu povo poderia ser unido com Deus. Será que nós temos a mesma preocupação sobre nossos conterrâneos aqui no Brasil? Será que você importa com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, com seus vizinhos, seus amigos? Será que você fica com a mesma preocupação que Paulo ficava? De novo, ele fala em capítulo 10, começando no verso 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para sua salvação. Vamos colocar para nós mesmos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Brasil é para sua salvação. Estamos aqui no Brasil, quase 44 anos. Já vimos várias pessoas, muitas pessoas aceitando Cristo como Salvador. Mas ainda tem milhões que precisam de aceitar Cristo. Tem milhares que poderiam ouvir da nossa boca, aqui em catalão, ou os que estão escutando em Brasília, Goiânia, São Paulo. Tem muitos lugares onde poderíamos ver pessoas aceitando Cristo. Mas você tem de ouvir a chamada de Deus. E você tem que atender a chamada de Deus. Paulo preocupava sobre o seu povo. Você preocupa-se sobre o seu? Para aceitar a chamada de Deus, você deve agir. Isaías, de novo, começar na segunda parte de capítulo 6, verso 8. Nas minhas anotações eu coloquei 8b, mas é a segunda parte do versículo. Seis, 8, fala depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Essa não é? Segunda parte, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você já ensinou crianças? Fala com a criança, quem quer me ajudar na frente de tudo? Tem vários que levantam a mão. Eu vou. Me escolha. Isaías estava quase pulando. Fala, não, eis-me aqui, me envia a mim.
ele estava pronto para aceitar a chamada de Deus. Você tem que agir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não qualificou a sua palavra dando condições. Eu falei com Deus por muitos anos. Deus, eu quero servir o Senhor, me envia onde quiseres, só não vai me enviar para a Califórnia. Eu não quero ir para a Califórnia, mas qualquer outro lugar o Senhor pode me enviar. Sabe para onde ele me enviou? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Porque não podia falar, colocar condições. Tinha de falar como Isaías, eis-me aqui, me envia a mim. Simplesmente anunciou-se a sua presença e apresentou-se ao serviço do rei. É simplesmente que ele falou, Deus, eu estou aqui, me envia a mim, eu quero servir o Senhor. Fala, pastor Bill, mas eu não sou qualificado para ser pastor. A chamada de Isaías não foi para ser pastor? Ah, pastor Bill, eu não sou apto para liderança, alguma coisa. Isaías ficou praticamente sozinho, totalmente, na sua vida. Ele tinha um servo só que escrevia, mas ninguém. Jeremias não tinha ninguém. Nós temos de entender que Deus chama a gente para fazer alguma coisa. Pode ser pastor, missionário, evangelista, tudo bem, mas também pode ser como Deus chamou o irmão José para trabalhar no acampamento cristão Estância Esperança, fazendo serviço, mantendo o lugar tão lindo e tal. Pode ser que ele chame você para fazer outra coisa. Talvez é para ensinar a escola dominical, talvez é para lidar na música, talvez é para tocar um instrumento, talvez é para testemunhar na igreja de uma coisa que Deus colocou no seu coração. Mas para todos nós somos chamados para anunciar o evangelho, conforme que já lemos em Mateus 28. E ele fala, Deus falou, vai e diz a esse povo. Somente depois Isaías recebeu a chamada, ele reconheceu a sua situação pecaminosa, ele foi purificado, aí depois Deus deu as instruções. Nos versos 9 a 10 de capítulo 6, fala, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Que chamada! Isaías não foi chamado para ter um ministério glorioso. Ele foi chamado para notificar Israel sobre o pecado e sobre a sua rejeição do Senhor por causa do seu pecado. Vai e disse a esse povo, somente depois que ele ouviu, recebeu as instruções sobre o ministério, e ele faz uma pergunta no verso 11. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fica sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja todo isolado. Isaías falando, quanto tempo? Eu vou servir o Senhor por quantos anos? Por quantos meses? Quantas semanas? Quantos dias? E o Senhor falou, até terminar. Até terminar. Quanto tempo você vai servir o Senhor? Eu ouço, de vez em quando, de pessoas que foram chamadas para o ministério em certo lugar, e depois de um certo tempo, parece que ou desanimaram ou Deus fechou a porta e eles voltam para seu país de origem. Acontece.
mas mesmo assim tem que continuar servindo o Senhor, ganhando almas para Cristo. Para aceitar o chamado de Deus, tem que ouvir, entender e agir. Para terminar essa parte da mensagem hoje, eu li uma historinha que aplica sobre essa ouvindo o Senhor. E a próxima mensagem vamos continuar. Mas quando o telégrafo era o método mais rápido de comunicação de longa distância, um jovem se candidatou para o emprego operador do código Morse. Nós já ouvimos desse código de Morse, não é? Nós já sabemos que é o quê? É chamado de socorro, SOS. Então, já sabemos, antigamente só comunicava dessa forma. Esse rapaz estava procurando um emprego. Então, ele entrou, já tinha vários rapazes lá sentados querendo um emprego também. Todo mundo sentado, falando e tudo, era um barulho, sabe? Quando você entra no local que todo mundo está falando e nessa época era máquina de datilografar, então tinha aquele barulho, pessoas conversando e tudo. E ele foi para a moça e ele preencheu o documento e colocou o seu currículo e tudo e foi sentar, junto com os outros rapazes. De repente, ele levantou e ele entrou no escritório do chefe. E os outros pensaram, que é isso? Que ousadia! Entrando lá e tudo e não foi convidado? Mas é um erro, o chefe vai ficar bravo com ele. Certo que ele não vai receber esse emprego, não. E talvez falaram um com o outro, que bom que não vai, porque resta para nós e tudo. E depois, um tempinho, ele saiu junto com o chefe. E o chefe falou com os outros, muito obrigado por chegar aqui, mas o trabalho acabou ser preenchido. Esse rapaz ganhou emprego. E os outros candidatos começaram a resmungar assim, uns com os outros, e um falou dizendo, espera um momento, eu não entendo. Ele foi o último a chegar e nunca tivemos a chance de sermos entrevistados para o emprego. No entanto, ele conseguiu o emprego? Isso não é justo, não, disseram. E o empregador disse, sinto muito, mas o tempo todo que vocês estavam sentados aqui, o telégrafo tem tic-tac a seguinte mensagem no código Morse. Se você entende essa mensagem, então venha direito, o trabalho é seu. Nenhum de vocês ouviu ou entendeu. Foi esse jovem que entendeu, ouviu, então o trabalho é dele. Nossos ouvidos têm que serem sintonizados com a voz de Deus através da sua palavra. E na próxima mensagem, vamos continuar sobre o tema de sintonizar o seu ouvido para a palavra de Deus. Mas vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem de hoje e pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações, que realmente possamos ouvir da tua voz através da tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações e possamos aceitar a tua mensagem e sendo ouvintes obedientes. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Então, isso aí. Lembra que domingo agora, escola dominical, às 18 horas, o culto, 19h30. Venha todos para o culto, ou para a escola dominical, para o culto. Vamos participar junto
não esquece que o retiro da família na Estância Esperança está chegando. Então, já reserva seu lugar e venha e vamos ter um bom tempo em volta à palavra de Deus com nossas famílias. Amém? Então, até a próxima vez e Deus te abençoe.